coisa, que são unidos, mas eu acho que o Lula tem uma visão de Brasil e visão do que é necessário fazer no governo que é um pouco diferente do PT, entendeu? Eu acho que ele é mais... A expressão safo, eu acho que nesse aspecto é uma expressão de realismo, né? Quer dizer, hoje com esse Congresso, que é um Congresso de direita, para o governo funcionar, tem que conversar e tem que aceitar certas coisas, porque senão não anda. Então ele queria ir a 10, não vai conseguir ir a 10, vai conseguir fazer 4, porque é o limite da negociação com esse governo, com esse Congresso. É justo, porque estamos na É democracia. justo. Não, eu acho curioso, e esse ano, digamos assim, vendo um pouquinho o lado de como o governo estava sendo retratado na imprensa, eu acho curioso porque às vezes você lia essas coisas, derrota do governo no Congresso, derrota no Congresso, ele teve que ceder. E eu ficava perguntando a pergunta mais óbvia: o que você sugere? Qual a opção? Você acha que o governo não deve, então, ceder nada ao Arthur Lira, nada ao Centrão, e então não faz nada? Você fica 4 anos sem fazer praticamente nada porque você não cedeu nada. Quer dizer, é tão irrealista, porque o Fernando Henrique cedeu, todo mundo, o Lula cedeu, o Bolsonaro cedeu, a Dilma cedeu. Com o Congresso da maneira que é, eu acho que talvez o que seja grave para nós como sociedade, eu estou falando aqui porque eu não sou do governo, é que, de fato, o que você teve no escândalo do Mensalão, ou lá atrás, não estou nem falando na época de Fernando Henrique, mas falando assim, a composição necessária para que o governo, para que o Congresso apoie as suas coisas como presidente, requer um pagamento, claramente. Era Mensalão, Petrolão, emendas individuais que existiam, mas que hoje virou orçamento secreto, na época do Lula, agora não é mais secreto, mas o fato é que houve uma troca de apoio por dinheiro. Isso tem uma coisa muito grave. Eu conversei com um deputado federal que apoia o governo, quer dizer, não é um governo, e ele estava me contando uma história, eu não vou falar o nome dele nem o estado, mas estou falando assim, o número é interessante para vocês entenderem. Tipo, 2 anos atrás, ele é ligado a uma parte do estado, numa cidade que ele tem um peso político grande, ele foi eleito por ali. O prefeito era um amigo dele, enfim. O prefeito pagando todas as contas da cidade, uma cidade de 100 e poucos mil pessoas, que não é uma cidade pequenininha, mas também não é uma cidade muito grande, ficava com 500 mil reais para investir na cidade. Consertar uma calçada, fazer uma praça, 500 mil reais. Ele, 2 anos atrás, esse deputado, tinha 15 milhões. Quer dizer, ele tinha 30 vezes mais dinheiro do que o prefeito. No ano passado, passou para 32 milhões. E ele falou que o ano que vem será 43. Então, esse cara, esse deputado, ele tem hoje a possibilidade de controlar não só uma cidade. Ele tem como controlar quase uma região, uma mini-região. Porque os vereadores não vão mais conversar com o prefeito. O prefeito é irrelevante, o prefeito não tem dinheiro para soltar nada. Quem tem dinheiro é o deputado federal. Então, esse orçamento obrigatório, porque hoje está oficializado, esse dinheiro que passa para os deputados federais e os senadores usarem diretamente, passou a ser o que mantém uma máquina de reeleição desses deputados. Então você pode chegar, Igor, com o teu programa Flow maravilhoso, as pessoas adoram você, você tem milhões de visualizações, você é conhecido, mas você não tem 43 milhões. Desculpa, você está fora. Claro que vai sempre alguém ser eleito pela ideologia, mas a maioria, nós temos um povo muito pobre e que precisa de algo concreto. E tem um povo que também, por culpa da imprensa, vê política como algo, é tudo ladrão, não sei o que. E aí o cara, bom, então se esse cara está fazendo alguma coisa, esse cara está dando um dinheirinho aqui, eu vou votar nele. Isso é real. Isso é real. E eu entendo, funciona, é uma lógica que é real. E é por isso que ninguém está muito preocupado em mudá-la. Agora, fica cada vez mais difícil, porque o que acontece? Quando esse deputado federal ele bota um dinheirão na cidadezinha dele, ele não está pensando no país. E um deputado federal deveria pensar, claro que ele foi eleito por um estado, é o estado dele, mas ele deveria ter uma noção de
país. Onde é que esse dinheiro seria mais bem aplicado? Como é que a gente faz isso Como é que a funcionar gente faz de isso verdade? funcionar de verdade? Não é, como é que vamos lá, eu posso fazer uma praça ou eu posso fazer um bagulho muito foda de base, Sim. sabe? Eu vou fazer uma praça porque a praça os caras votam em mim. E existe um problema muito, muito prático que aí está na raiz dos nossos problemas que são ligados à corrupção. Quer dizer, o que é? O TCU é um órgão que investiga, controla dinheiro federal. Só que quando você começa a gastar dinheiro em municípios, o TCU não tem braço, não tem gente para avaliar onde esse dinheiro foi e como foi gasto. Então, voltando a esse meu deputado, que conhece todo mundo na cidade, ele tem um primo que abre uma construtora. Ele tem um amigo da escola que tem um negócio de que ele direciona os contratos para essas pessoas que o interessam. É o ser humano, gente. Não estou falando assim, é do ser humano. Você protege o irmão, você protege um amigo, você protege não sei o quê. E essas coisas começam a acontecer. Como é que numa sociedade isso deveria acontecer? Com controle. Você precisa de uma fiscalização que faça com que essa licitação de qualquer obra pública seja de fato olhada, e se custou 1 milhão, se esse 1 milhão foi gasto. Se não ficou 500 mil no bolso de alguém, 500 mil gastou na obra. Não. Foi bem feito? Foi todo o dinheiro gasto? Isso não existe. Ou existe muito menos do que precisaria existir. Então, o grave para nós, Brasil, é que a gente tem um sistema que está realmente abrindo as portas para gastos que são completamente fora do controle da sociedade. Isso é muito grave, muito, muito, muito grave. E a gente pega agora, tem eleição municipal agora esse ano, em 2024. Os deputados conseguiram uma verba de quase 5 bi para uma eleição municipal, que é o dinheiro que existiu para a eleição que era de governador, deputado federal, senador e presidente. Como é possível ser o mesmo dinheiro? É estranho, né? E passou. Teve que passar. O governo federal hoje não tem como não deixar que passe um monte de coisas, porque o Congresso, de fato, hoje controla muita coisa. E aí você tem o problema dessa coisa do judiciário, do STF, que, por exemplo, quando os deputados quiseram obrigar a que o pagamento de cada emenda dessa fosse tal data, o governo federal pulou e falou, não, peraí, vai estar demais. Né? Você não tem, eu sou obrigado a pagar, mas dizer quando eu tenho que pagar, você está mexendo, sabe, na minha prerrogativa, né, de quando eu vou gastar esse dinheiro, né? E aí eles podem ir no STF e o STF dizer isso é anticonstitucional. Mas, pô, e isso explica em grande parte esse tamanho que o STF está tomando na vida política do país. Que é contra a própria ideia dele, né? Da existência dele. Porque originalmente não era isso que a gente queria. A gente queria que um presidente que fosse eleito tivesse capacidade de governar, que um Congresso fizesse leis e controlasse esse governo, etc. E o STF ficasse ali de árbitro das coisas mais importantes. É isso que está acontecendo? Não é. Não é. Não é. Não é.